Jesus veio de uma forma discreta a este mundo. Mas ele prometeu, declarou, e está anunciado de muitas formas a segunda vinda dele. E a segunda vinda dele será inescapável. Ninguém escapa dela. A segunda vinda de Jesus será ensurdecedora, porque as trombetas soarão, as potências serão abaladas, as estrelas cairão do céu, e aparecerá nas nuvens o Senhor, com grande poder e glória. Ele vem para buscar todos aqueles que crerão nele. Por isso a importância de Jesus estar falando sobre esse assunto com aquele jovem. Veja que Jesus, quando o jovem chega e diz para ele, bom mestre, que farei para ser salvo? Estou colocando palavras minhas aqui, porque é o mesmo sentido. Que farei para herdar a vida eterna? O que farei para ser salvo e ter vida eterna? Estar junto do Criador. Ele era um judeu, conhecia as Escrituras e sabia sobre o Messias. Só que o Messias estava diante dele e ele não reconheceu o Messias, para que se cumprisse, né? Veio para que eram seus, os seus não receberam. E Jesus fala uma coisa, Palmeira, que me chama a atenção, sempre me chamou isso. Jesus, ele declara a lei. A lei que foi escrita, são 6 mandamentos ali. Na tábua que Deus escreveu com o seu dedo, na tábua de pedra, nas 2 primeiras que depois Moisés jogou ao chão, elas quebraram, Deus escreveu com o dedo. Os 10 mandamentos. São bem conhecidos, né? 10 mandamentos. E Jesus recita para ele 6, no versículo 19. Tu sabes os mandamentos. Coisas importantes que para nós também são muito importantes. São coisas que são valiosas para nós. São modelos morais que Deus estabeleceu que para nós são muito caros. Quando Jesus falou, vende tudo que você tem. O Senhor tocou num ponto, em toda a fonte de confiança, de alegria e de segurança tirou dele. Como é que ele ia viver sem os dividendos e sem tudo aquilo que as propriedades e riquezas davam para ele? Ele se viu completamente triste. Olha como é que a falta da riqueza traz tristeza. Olha lá, tirou, vende tudo, dá aos pobres. Ele saiu triste. Só de imaginar. Ele não viveu essa realidade. Mas uma coisa ele fez. Ele deixou o Senhor e seguiu a sua vida sem o Senhor. E se tem uma coisa terrível na vida de qualquer ser humano, é viver uma vida sem o Senhor. Ele saiu, foi embora. Quando ele chamou os apóstolos, qual era a característica dos apóstolos, amados? Eram homens simples, semi-analfabetos, eram homens sem credencial nenhuma, pescadores que viviam ali no dia a dia. Tinha que pescar para vender. Eram homens simples. E Jesus chegou para cada um deles e falou assim, vem e me segue. Mas vem para onde? Vou te seguir como? Meus amados, aqueles homens viveram 3 anos vivendo o impossível. Comendo pão e peixe que era multiplicado. Vivendo de uma forma extremamente simples, essencial. Se contentando com aquilo que tinham. Jesus declarou, eu não vim aqui a este mundo senão para salvar. Eu não tenho onde reclinar a cabeça nesse mundo. Jesus nasceu num curral. O berço dele foi um coxinho. Olha o exemplo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deu para nós. Ele não veio interessado no bem-estar financeiro de ninguém aqui. Ele veio para trazer vida eterna. Ele veio para deixar uma mensagem tremenda. Para estar nele, para viver toda a glória junto dele na eternidade. É isso que ele veio fazer. Mas ele é tão extraordinário que todos que creem nele, eu vejo meus irmãos e minhas irmãs aqui, ele faz coisas infinitamente maiores, sem que a gente mereça nada, tem prosperado o nosso caminho. Mas a gente não fala disso aqui. A gente vai falar sempre sobre nascer de novo. E aquele jovem, como é que ele estava? Ele não tinha o Senhor. Ele tinha uma estrutura muito boa, que dava para ele segurança, alegria para viver nesse mundo. Mas ele não tinha a coisa mais importante, o principal, mais valiosa, que dinheiro nenhum compra, que é a vida eterna, que tem o Senhor dentro dele. E quando Jesus ofereceu isso a ele, ele preferiu ficar com os prazeres e com a confiança que a riqueza dava a ele. E Jesus falou, como é difícil uma pessoa entrar no céu deixando para trás isto. A confiança nas riquezas. É muito difícil. O novo nascimento é tremendo. E o novo nascimento é tão simples, né? De repente, para uns, ele vai falar, me dá seu filho. Ele falou isso para quem? Para Abraão. Abraão não podia, a Sara não podia ter filho. Já era idosa. E Deus fala, você vai ter um filho. Eu vou ter filho com essa idade, minha esposa.
Ela é estéril, viu, Deus? Ela não pode, ela é estéril. Deus faz o impossível. Abriu o ventre da Sara e ela deu à luz. Já bem velha. E veio esse filho, Isaac. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Só que quando esse menino estava um jovenzinho, o que Deus fala para ele? Abraão, agora pega teu filho. E você vai levar para ser sacrificado. Uau! 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 O que Abraão fez? Vem cá, meu filho. Ó, pega a lenha, pegou algumas pessoas, pega a lenha, tudo, vamos preparar que tem um local que a gente vai fazer um sacrifício. Vamos erguer um altar e um sacrifício. Eu imagino o jovenzinho andando lá do pai. E ele pergunta assim, ô pai, mas cadê o cordeiro para ser imolado? Ele conhecia, vivia essa realidade. Cadê o cordeiro, papai? A resposta de Abraão é tremenda. Deus proverá o cordeiro. Mas ele foi para matar o filho. E quando ele monta o altar, ele pega o filho, você imagina. E a Bíblia fala, pelo menos eu entendo que Isaac, ele não gritou não, ele ficou quietinho. Colocou em cima do altar, ele pegou o cutelo para imolar o menino, e a hora que ele foi para sacrificar o menino, o anjo veio e fala, pode parar. Pode parar. O Senhor já viu a tua fé. E a hora que ele olha para o lado, o que está amarrado do outro lado? Tem um cordeirinho amarrado. É aquele lá que você vai sacrificar. Sabe como é que chama Abraão? O pai da fé. O exemplo que ele teve. E sabe o que está escrito? Que ele não duvidou de fazer aquilo, porque ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o menino. Esse é um exemplo da nossa fé. O novo nascimento aconteceu com esses homens. O novo nascimento se dá de uma forma muito simples. E é só lembrar para Jesus lá no Calvário, lá na cruz. O símbolo maior que existe em toda a terra. Mas pouco compreendido. Por quê? Porque quando Jesus estava lá na cruz, o que ele prometeu? Em João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos vocês para mim. E esta é a grande verdade da Bíblia. Jesus nunca esteve sozinho lá na cruz. Ele levou todos nós com ele pela fé. Espiritualmente, nós fomos crucificados com Cristo. Para que o pecado fosse destruído. Nós morremos com Jesus, Romanos 6, versículo 7 e 8. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E o Senhor foi ressuscitado ao terceiro dia. Efésios 2,6, juntamente com ele, Deus nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O novo nascimento é acreditar que você morreu com Jesus, a minha velha vida acabou. Deus me deu uma nova. É essa nova vida que o Senhor diz, entrega teu caminho a mim. Confia em mim. E eu tudo farei na tua vida. Salmo 37, 5. Eu ouso dizer aqui, eu já falei com os irmãos, para mim é um resumo da Bíblia. O resumo da Bíblia está aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Esse é um Deus tremendo. E ele é aquele que diz assim, entrega a mim, confia em mim. Eu tudo vou fazer na tua vida. Inclusive permitir que você erre. Inclusive permitir que você erre. Porque um pai, em muitos momentos, ele diz, o filho está querendo fazer algo que o pai sabe, ele tem experiência. Filho, esse não é um bom caminho. Mas o filho quer, eu já fui assim, você também. Assim eu sou até hoje, de vez em quando. A gente sabe como é que é. E o pai diz, então vai, filho. Até você queimar o dedo, até você fazer, aí você vai falar, poxa vida, pai, ainda bem, você tinha falado, pois é, mas você precisava passar por essa situação, porque senão você não vai aprender. E às vezes um pai, na sua mais alta visão de criação, ele fala, meu filho precisa passar pela situação. Não adianta eu falar, ele precisa passar.